Fala pessoal, tudo bem com vocês? Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite a todos. Vocês estão bem? Eu estou muito bem na medida do possível. Bom, acabou de terminar o Grande Prêmio da Espanha, né? Queria muito falar com vocês. Eu confesso para vocês assim que eu achei que a corrida foi muito boa, muito melhor do que eu imaginava, né? Ontem eu estava um tanto pessimista assim do que viria a ser a corrida, né? Eu não estava muito esperançoso que a gente teria uma corrida muito boa aqui, porque é muito difícil ter corridas boas aqui, né? Mas é justo dizer que foi sim uma corrida muito boa. E vamos falar aqui meus resultados e tudo, e depois a gente vai falar alguns momentos de destaque que eu gostaria de acrescentar na corrida, né? Bom, o primeiro, né, como tem sido uma vertente, né, isso tem sido uma coisa muito comum, né, de acontecer. Piastri vence a corrida, para mim de forma brilhante, de forma muito bem administrada, né. Depois o Lando Norris em segundo, Leclerc em terceiro, né, Russell em quarto, Hülkenberg em quinto, Lewis Hamilton em sexto, Hadjar em sétimo, Gasly em oitavo, Fernando Alonso em nono, Verstappen, vamos falar do Verstappen, tá? Em décimo, 11º Liam Lawson, 12º Gabriel Bortoleto, também gostaria de falar um pouquinho do Bortoleto, 13º Yuki Tsunoda, 14º Carlos Sainz, 15º Franco Colapinto, 16º Esteban Ocon, 17º Oliver Berman, e o que abandonou foi o Kimi Antonelli e o Alexander Albon, né? E os deuses do automobilismo, né, foram gentis conosco hoje, e o Stroll não participou da corrida por questões de saúde, né? Parece que ele estava com um punho machucado, não sei o que aconteceu com ele, né? E também pouco acrescenta a vida de qualquer um que aconteceu com o Stroll, mas temos só que agradecer aos deuses do automobilismo por este feito, né? Lembrando que não é nada contra a pessoa Lance Stroll, é sim contra o piloto Lance Stroll, né? Então, ele está ali na Fórmula, ele está ou não e tudo. Tem gente até que falou assim, mas você ficou sabido que ele não poderia correr, então porque ele fez a classificação e tudo. Gente, entenda uma coisa, ele é filho do dono da equipe, né? Então, ele pode fazer o que quiser, ele não tem pressão, não tem nada que possa vir impedir ele de fazer uma coisa dessas, né? Seja por filha da putagem dele ou não se sabe por quê, mas é essa dura realidade, né? Muita gente fala assim, que o Djokovic deveria ter entrado no lugar dele e tudo mais. Não, acho que é sem chance disso, né? A partir do momento onde o piloto se classifica, faz a qualificação, e ele não pode participar da corrida, não pode haver substitutos, né? Então, ele fez isso porque ele é o filho do dono, a pressão para cima dele é zero, né? Assim, a pressão lá na equipe, né? Agora, a pressão de manter esse cara fora da Fórmula 1, a pressão é geral, né? Como se diz, né? Mas voltando ao campeonato aqui, o Piastri em primeiro com 186 pontos, Lando Norris em segundo com 176, em terceiro, Verstappen com 137, o Russell em quarto com 111, Leclerc em quinto com 94, Hamilton em sexto com 71 pontos, Antonelli em sétimo com 48 pontos, Alexander Albon com 42 pontos em oitavo, Hadjar em nono com 21, Ocon em décimo com 20, 11º Nico Hülkenberg com 16, Lance Stroll com 14 pontos em 12º lugar, 13º Carlos Sainz com 12 pontos, Gasly com 11 pontos em 14º lugar, Tsunoda com 10 pontos em 15º lugar, Oliver Berman em 16º com 6, Liam Lawson em 17º com 4, 18º Fernando Alonso, né, que enfim faz seus primeiros pontos, né, na temporada, né? Gabriel Bortoleto, Durham e Franco Colapinto permanecem zerados nos pontos, né? E nas equipes de construtores, a McLaren agora domina, né? Um domínio absurdo da McLaren, 362 pontos. A Ferrari agora, né? Pulou para segundo, né? 165 pontos. A Mercedes em terceiro com 159, a Red Bull em quarto com 144, a Williams em quinto com 54,
a Racing Bulls em sexto com 28, a Haas em sétimo com 26, em oitavo a Haas com 16, nono Aston Martin também com 16 e décimo Alpine com 11, né? Então isso aí que foi o campeonato, né? Seguinte, Tsunoda começou nos boxes, né? O Tsunoda que ontem fez um final de semana asqueroso aí, né? Tudo, né? Terrível, a qualificação dele, largando em 20º, né? Mas é aquela história, né, gente? É um cara que é piloto mediano, piloto que, na minha opinião, já atingiu o seu teto na Fórmula 1, né? Atingiu o seu teto, né? Também acho que é impossível né? E acho que a Red Bull e acho que é muito e a situação atual que se tem na Red Bull é muito conivente a ela mesma. Ela quem decidiu colocar o Tsunoda ali, né? Então, se isso tá na cara que foi mais uma decisão asquerosa da Red Bull, né? Apesar dos resultados que o Tsunoda vinha tendo com a Racing Bulls e tudo, mas só que é o seguinte, mais uma vez eu reitero, né? Coloque um piloto do nível, assim, pelo menos mais próximo do nível do Verstappen, né? Mas, enquanto a Red Bull tenta se apequenar, né, com aquela minusculosidade que ela já está acostumada a estar, ela vai continuar tendo esses pilotos medianos, essas aberrações aí, né, enfim. Então, assim, acho que a corrida foi muito boa, né? Acho que... Eu não sei se tem muito a ver com a questão das asas flexíveis, né? Acho que entra muito essa questão, se fica o questionamento assim, se por conta das asas flexíveis isso deu uma movimentada a mais nas corridas. Eu confesso para vocês que quando eu fiquei vendo a corrida, me passou esse certo ar, de uma impressão assim, de uma Fórmula 1 muito mais disputada, de uma Fórmula 1 onde carros estavam mais próximos. Eu não sei se é uma característica da pista que permite esse tipo de coisa, ou se por conta das asas flexíveis que foram banidas. Assim, banidas entre aspas, né? Porque todo carro de Fórmula 1 tem, a asa dianteira flexiona, né? Só que agora limitou esse espaço permitido para flexionar, né? Antigamente estava correndo solto, e acho até que isso era a razão das corridas abomináveis que a gente estava tendo até então, né? E só de não ter, olha só como é que eu estou pequenando a Fórmula 1, né? Mas assim, sair de um final de semana todo com resultados mafiosos, manipulados, como foi em Mônaco, vir para um final de semana movimentado, mostra dois tipos de cenários diferentes para a Fórmula 1 atual, né? Então, assim, acho que foi uma corrida com muitas paradas, e assim, eu gostaria de destacar aqui a estratégia do Verstappen nessa corrida, porque foi uma estratégia, ao meu ver, brilhante até o momento do safety car, né, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Porque todo mundo decidiu o quê? Todo mundo decidiu simplesmente fazer duas paradas, porque a degradação de pista, a degradação da pista era altíssima, o desgaste da pista era muito elevado, né? Então isso, já vários pilotos ali já na volta 10, né? E ali na largada, né, vamos falar assim mais no momento inicial, né, mais uma vez o Lando Norris larga mal, né, mais uma vez, né, o Norris teve um momento de 2024 nessa largada, né, mas ali depois, já na volta 13, o Norris já ultrapassou o Verstappen e tudo mais, né. Acho que do mais, o Verstappen fez uma corrida muito destacável em diversos sentidos. Eu quero muito falar do Verstappen aqui com vocês, tá? O Verstappen, ele foi um piloto assim que fez diferente de todo mundo, né? Todo mundo nessa corrida, basicamente, estava partindo para economia de pneus. Porque quando a pista tem uma degradação alta, esses caras aí, ao invés de eles tentarem fazer quanto mais paradas melhor e tudo, o que, coisa e tal, todos preferem na teoria de parar menos é que resolve a situação deles. E o Verstappen, que foi com uma estratégia diferente, mostrou para todos nós de forma descarada de que dá para você ter uma boa estratégia você fazendo o que a gente insiste para esses caras fazerem, que é andar sempre no limite extremo, que é sempre poder fazer isso a corrida inteira, enquanto todos os outros estavam andando de forma econômica. Então, eu acho que o Verstappen nos mostrou o quanto é gratificante isso, né? Que dá para fazer boas estratégias
partindo por tudo ou nada, partindo para economia zero. Economia de pneus é meus ovos, entendeu? Então, acho que o Verstappen nos mostrou que isso, às vezes, nessa Fórmula 1 encharcada de conservação e de pedidos de pilotos e de ordem de equipe e tudo, a gente pode esperar alguma coisa vindo dele nessa questão, né? Um piloto que não se acata a ordem de equipe, que nem teve na Ferrari, né? Por exemplo, que, como falei já, né? Justamente de sempre estar no seu limite, né? Economia zero, tá passando todo mundo que vê à frente, estando ou não na zona de DRS. É isso que a gente quer ver. A gente quer ver mais atitudes de Verstappen, mas em todos os outros 18 pilotos, no caso, que competiram nessa corrida, que todos foram na economia, né? Mas, diante desse cenário, eu gostei bastante da corrida, sim, porque teve muitas tentativas de ultrapassagem, mesmo que fosse na zona de DRS, né? E aí a gente teve alguns momentos assim mais impactantes, até mesmo de colisão, do Liam Lawson com o Alexander Albon, né? O Alexander Albon que teve uma corrida muito prejudicada por conta de um toque com o Liam Lawson, mas para mim acho que foi muito mais uma culpa do Alexander Albon, né? A Williams, uma nhaca esse final de semana, né? O Sainz mesmo largou de uma posição muito ruim e finalizou a corrida num péssimo 14º lugar, né? Então, isso mostrando assim, eu não sei, como eu falei, não dá para falar assim, se é culpa da diretiva, se isso é culpa da pista. Eu no momento, tendo a dizer assim, pode ser culpa da pista, assim, das características da pista que não batem em nada com o carro da Williams, porque os dois carros da Williams, para mim, foram os mais prejudicados nessa corrida toda, né? No mais, eu acho assim que não tem... Deixa eu ver aqui... eu acho assim que também é válido dizer assim também, que eu gostaria de dar destaque aqui. A gente vai a gente vai tendo um certo roteiro, né, de coisas assim que eu gostaria de falar dessa corrida, e a gente vai falando aqui no vídeo e tudo, mas assim, eu gostaria também de dizer da excepcional largada do Hülkenberg, né, e mais uma vez a Sauber prejudicando totalmente a estratégia do Bortoleto, né. Claro que eu acho que, mais uma vez eu tenho a dizer, o Bortoleto tem tido sábados muito bons, né? Ele fez o seu melhor sábado, né, na Fórmula 1, né? Largou da sua melhor posição e tudo, mas mais uma vez no domingo é um desastre, né? Então ele foi muito prejudicado com a estratégia podre da Sauber, né? Enquanto o Hülkenberg não, o Hülkenberg ele conseguiu se aproveitar bastante, né? E aí teve um momento que foi muito, assim, não, melhor, deixa eu falar isso depois, né? Mas assim, e para vocês verem como a estratégia de 3 paradas indo no tudo ou nada do Verstappen foi tão benéfica, né? Imagina se todos os outros tivessem feito isso, acho que a corrida teria sido muito mais interessante ainda, né? O Verstappen fez três paradas, foi de macio. Depois quando ele parou na volta 14, ele colocou novamente macios, e aí depois ele colocou os médios, né? E até ali, o Verstappen era combativo a estar no pódio e talvez até mesmo ameaçando o Norris, né? Que era a McLaren que estava em segundo lugar. Aí, assim, tava tudo indo muito bem. Acho que o Verstappen conseguiu cumprir tudo isso à perfeição, né? E aí aconteceu o safety car, na volta 55. O Antonelli abandona, mais um problema de pneus no carro da Mercedes do Antonelli, né? O Antonelli teve isso em Imola, né? Mais um motor Mercedes em saco esse final de semana, né? Então, eu não sei o que tem que ter acontecido, mas o motor Mercedes tem tido problemas muito desagradáveis nas últimas corridas, pelo menos, né? E aí, na volta 55 é acionado o safety car, porque o Antonelli parou em um local um tanto perigoso, e para dar mais um movimento, né? Aí eles optaram pelo safety car e não pelo safety car virtual, né? E aí todo mundo troca de pneus. E o que acontece? O Verstappen é o único a colocar pneus duros em tudo isso. Todos os outros que estavam atrás dele estavam de pneus macios. E, bom, ele ficou puto com isso, mas o que acontece? Por que colocaram pneus duros para ele, né? Colocar pneus duros pro Verstappen, porque
porque ele não tinha mais pneus. Ele não tinha mais pneus no estoque dele, né? Ele já tinha usado tudo que podia e os duros eram os únicos que restavam, né? E detalhe que os duros, esse final de semana, foi muito ofuscado, justamente porque os duros, quando utilizados nos treinos livres, não foi muito bem aproveitado, assim, ele não estava se dando muito bem com a pista. E todos os outros que estavam atrás dele de pneus macios. Então vocês já imaginam o que deve ter sido, né? E aí chega na volta 60, o safety car sai na pista. O Verstappen tenta, muito por decorrência de um pneu duro, com uma temperatura muito mais difícil de chegar ao seu auge do que qualquer outro pneu, ele acaba, na última curva, ele acaba tendo uma péssima retomada, ele quase sai de pista, ele dominou bonito, inclusive. E o Leclerc ultrapassa ele, né? O Leclerc dá uma fechadinha no Verstappen na reta, e aí o Verstappen, como ele é destemido nessas horas e tudo mais, ele tenta cortar caminho, né? O Russell conseguiu, em certo momento, ele ultrapassar ele, só que aí ele foi cortar caminho e obteve vantagem sobre isso, né? E aí ele reclamando um bocado e tudo mais, né? Aí a equipe falou assim, Verstappen, deixa o Russell passar, né? Aí beleza, e aí um derivado momento na volta 64, o Verstappen deixa o Russell passar, ele vai bem mais lento, só que do nada bate uma coisa no Verstappen de, não vou deixar esse cara me passar. E aí do nada, no meio do processo de deixar ele passar, o Verstappen acaba batendo no Russell, né? Eu queria muito falar sobre isso com vocês, sobre o Verstappen, né? Eu acho que é justo a gente dizer que o Verstappen é o melhor piloto desse grid. Acho que para mim, não só pelo fator... Eu acho que para mim o Verstappen é o mais completo desse grid, né? Eu acho assim que talvez ele tenha ele tenha um monte de coisas assim que faz dele o piloto melhor do que o restante do grid, né? Todos os pilotos parecem ter pontos fracos óbvios e o Verstappen parece que não tem muitos pontos fracos assim nessa questão. Mas eu tenho que dizer a vocês que o Verstappen, quando as coisas saem totalmente planejado dele, ele pira de vez. Ele enlouquece, né? Sai 30 parafusos da cabeça dele. E aí, com essa decisão patética que ele fez, ele acabou recebendo 10 segundos de punição, né? Porque foi uma colisão premeditada, né? Ele meio que faz isso, não entender assim, de ser de propósito. Ele reclama uma barbaridade no rádio e tudo mais, assim, mas o que, né? Cara, de verdade mesmo, assim, eu acho o Verstappen um piloto excepcional, né? Acho que a mídia coloca um pouco, como se diz, eu acho assim que a mídia dá uma exagerada assim na hora de falar do brilhantismo do Verstappen, acho que ele é um piloto excepcional e tudo mais. Mas eu acho que o Verstappen tem que ser brilhante também nas horas em que as coisas saem do ponto, né? Eu fico pensando muito o Verstappen em uma Ferrari, por exemplo, que é uma equipe que tem tido muitos problemas justamente nessas questões de estratégias, muito nessa questão assim de não ter um carro que rende bem e tudo mais assim, sabe? De ter que contar com momentos assim que não saem como planejado, né? Saber lidar bem com o azar, né? Acho que é uma coisa que o Verstappen precisa se acostumar, né? Porque é muito claro que ele parece que a gente está falando de um moleque mimado quando se trata de uma situação dessa. De um menino que quer jogar sujo, que quer ser trapaceiro. Até o momento do safety car, eu colocava o Verstappen no melhor disparado dessa corrida. Que piloto, eu acho assim que um piloto que faz o que o Verstappen fez nessa corrida é algo fora do comum, né? Mas ele destruiu tudo isso por conta de uma babaquice dessa, né? E vai ter gente que vai passar pano para isso, né? Vai ter gente que vai encher o saco, porque deveriam punir o Leclerc, porque ele fez na reta ali que não foi ultrapassar o Verstappen, deveriam punir o Russell por isso e aquilo. Vão inventar mil e muitas desculpas, mas não vão falar do Verstappen, né? Então, acho que muitas vezes para você ser também um piloto excepcional como ele precisa também saber lidar com esses momentos. E acho que isso falta muito pro Verstappen, para ser muito sincero com vocês. Falta essa capacidade de aceitar de que ele teve azar ali, de que o safety car não era para ele, né? Simplesmente aceitar.
Porque ele não precisava tomar esses 10 segundos de punição se não fosse essa babaquice aí. E vai ter gente que vai falar assim que isso é vontade de vencer, que ele é diferenciado e tudo mais. Vai endeusar o Verstappen mais ainda, né? Tem gente que chama esse tipo de coisa como... E eu falo isso porque eu prevejo que eu vou ver isso nas redes sociais. Eu ainda vou ver gente que vai dizer que o que o Verstappen fez foi certo, de que um piloto não pode desistir nunca e tudo mais. Porque é o que vem acontecendo com certa frequência das pessoas ter um certo apoio a mais para o Verstappen. E claro, né, que todos têm que ter os seus pilotinhos de estimação e vão protegê-los até o máximo que for possível disso acontecer, né? Mas, mais uma vez, o Verstappen... Assim, os comentaristas da Band falaram assim, que esse é Dick vigarista e tudo mais. Eu não diria que não é nem nesse ponto. Eu diria que é simplesmente um piloto excepcional que deixou os seus parafusos da cabeça caírem, né? E ele se dá muito mal com essa questão de saber enfrentar isso como se deve, né? Então, foi uma decisão patética do Verstappen e a punição... me desculpem os Verstappetes, mas achei justa a punição, porque acho que tem outros 20 pilotos que também lidam com essa questão de azar por muito mais vezes e não agem como moleques na corrida, né? Então vocês me desculpem aí, mas eu acho uma atitude de molecagem. E parece que quando o Verstappen tem fadado ao azar, ele começa a lidar como um garotinho, né? Então, me desculpem aí as Verstappetes de plantão, mas é isso que eu particularmente penso, tá? Então é isso aí, né? E detalhe também que o Hülkenberg ultrapassa o Hamilton, né? Assim, sem comentários para isso, tá? Sem comentários para isso, mas isso é um fator muito emblemático, né? Para simbolizar muito que foi o final de semana do Hamilton, né? Enfim. Mas é isso aí, senhores. É a minha opinião, é isso que eu particularmente penso, tá? Posso ser o único do mundo que pensa desse jeito, mas não vou deixar de pensar desse jeito, tá? Então é isso aí, senhores. Mas eu acho que não tem muito mais a acrescentar aqui. No mais é isso aí. Um fortíssimo abraço a todos e falou, pessoal. É nóis.